Fala, meus fofos! Bem-vindo ao canal dos Poligonautas! Como vocês já sabem, esse que vos fala é o What the Hell. Esse Loba. E aqui, do meu lado direito, anti-esquerdo, achando que tava lendo mente, mas descobriu que era só uma interferência de rádio pirata. Caraca! Schwarza! Olá, pessoas que tentaram descobrir o que eu vou falar na abertura e acertaram! Seus videntes! Ah, galera, é isso aí! Então a gente tá aqui novamente, como vocês podem ver, com mais um off-topic, olha só! Olha só! Né, Carol? Como a gente já cansou de repetir aqui, o programa mais adorado dos domingos. Sim, por que não? O programa que compete diretamente com o Esquenta da Globo e com o Gugu e o Faustão. Nossa, né? Grande concorrência. O Esquenta a gente já ganhou, né? Celso Portiolli também a gente já passou. Já passou, e olha que são programas muito bons. Exatamente. Programas de conteúdo muito bem avaliados. Sim, barrocos, pra falar a verdade. Exatamente. Todo trabalhado na erudição. Mas enfim. Então a gente tá aqui novamente com mais um off-topic. E esse off-topic, galera, a gente vai falar sobre poder da mente e paranormalidade, cara. Que coisa maluca, olha só, vai dar margem pra muita coisa, né? Bom, infelizmente não vou ter nada pra falar sobre isso, né? Porque eu não tenho cérebro, né? Deus deixou um bilhete aqui no lugar. Tô te devendo, até agora não me pagou. Exatamente, Deus tá em falta com você. E falando assim sobre o assunto do off-topic, eu queria só lembrar... passar, na verdade, uma informação pro pessoal, que assim, a gente fez o off-topic passado, cara, sobre a história da tecnologia, né? A gente falou de tecnologia numa forma geral, né? E a gente percebeu que nos comentários teve, assim, uma quantidade maior de pessoas que não gostaram e reclamaram e tudo mais, né? E o que eu queria dizer é o seguinte, que o off-topic, ele não vai se prender a um tipo de segmento, sabe? A gente não vai fazer somente falar de assuntos místicos, a gente não vai falar somente de assuntos que dão medo, né, Schwarz? A gente vai falar sobre, de repente, algum assunto que estiver no hype, ou sobre alguma coisa interessante que a gente achar, porque isso aqui é uma conversa entre amigos, né? Então não tem como limitar. Então, assim, e isso também, se a gente fizesse isso, limitasse os assuntos, cara, daqui a um tempo não teria mais off-topic, não é isso? Então, o que a gente fica falando sempre do mesmo assunto de medo, fantasma, sei lá, lendas urbanas, uma hora vai acabar, vai se esgotar o assunto. Exato. Né? E já não podemos gravar nada, né? Pois então. Então a gente não pode realmente se prender. É óbvio que vão ter assuntos que vocês vão gostar mais, outros menos. Isso tudo bem, normal. O que a gente pede é só a compreensão, assim, de vocês em relação à questão dos assuntos, né? Um exemplo disso, por exemplo, estão pedindo muito off-topic de Lost. Sim. É óbvio. Muita gente gosta e muita gente não gosta. Exatamente. Isso é um exemplo. Todo assunto é assim. Tem assunto que todo mundo gosta, tem outro assunto que boa parte da gente não gosta. Sempre vai ser assim, não vai dar pra agradar todo mundo, né? O que a gente quer deixar claro, pessoal, é pra vocês não ficarem nessa de ficar sempre pedindo assuntos que sejam místicos ou coisas do tipo. A gente vai variar, independente de qualquer coisa. Então, né, o off-topic não é só de coisas místicas ou coisas que dão medo. É sobre qualquer coisa que acontece. E uma outra coisa também que eu queria falar, pessoal, é sobre o gameplay, tá? No off-topic passado, pra quem assistiu e ouviu também, vocês viram que o off-topic demorou pra sair e tudo mais, a gente teve problema. E assim, pessoal, não vai ser possível, infelizmente não vai ser possível todo o off-topic a gente colocar um gameplay de um jogo, tá? É muito tempo que fica fazendo upload, e isso dificulta muito, às vezes o off-topic não sai no horário por causa disso. Yes. Então a gente preferiu fazer assim, colocar uma imagem ou mesmo colocar imagens conforme a gente vai falando, né? Uhum. E assim, o que der pra colocar gameplay, for tranquilo, tiver até a ver com o assunto, a gente coloca. De uma outra forma, a gente não vai colocar por enquanto, vai colocar somente imagens. E espero aí que a maioria entenda, porque eu sei que muita gente gosta até de assistir os gameplays, mas tem muita gente também que não assiste os gameplays e fica só escutando, né? Sim. Porque, de certa forma, isso aqui é um podcast, né? Sim, é verdade. E se você gosta do off-topic, você é fã do programa, então saiba que isso é pro bem dele. Exatamente, né? para ele poder sair no horário, né? Sim, ser mais agradável de fazer também, porque dá trabalho do caramba separar o gameplay. Exatamente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês entendam então que nem todos os off-topics vão ter gameplay e que vai ser postado dessa forma que está sendo postado esse hoje. Bom, então chega de baboseira, a gente já falou muito, já encheu muito o saco de vocês, né? E vamos pro que interessa então, que é apresentar
O nosso convidado, como vocês sabem, sempre tem um convidado aqui pra conversar com a gente no Off Topic. Olha só. E dessa vez, cara, é um convidado assim que ele tá chegando agora no YouTube, mas é um cara que eu já gosto bastante do canal dele. É um cara bastante despojado, vamos dizer assim. Sim, é um cara descontraído. Exatamente, um cara descontraído, totalmente descompromissado com a vida, né? É um cara erótico. Exatamente. E quem tá aqui com a gente, galera, é o Gable do canal EAG. Olha só. Fala galera, beleza? Muito obrigado aos senhores poligonautas por terem me convidado aqui a participar desse quadro lindo que é o Off Topic. Tá vendo? Vocês viram que ele é tudo trabalhado na erudição, né? Você viu que Claro, ele já chegou né? chegando. Educado, Eu já vim muito trabalhando o texto já enquanto vocês estavam falando, fazendo a introdução, entendeu? Eu fui pensando assim, no texto. Então é isso, o Gable então vai estar aqui com a gente para poder conversar sobre esse assunto. E aí, cara, você tá preparado para falar sobre poder e paranormalidade da mente? Eu sou um profissional da área já. Ah, é? Olha só, um psicólogo. Ah, que legal. Eu mexo muito com a cabeça das pessoas. Então tá, cara, você vai ter Quer cuidar da minha prima Jerusa, cara? Ela tá com uma retardadice meio de leve. Eu posso levar lá e você dar uma curada Vou lá nela? trocar uma ideia com ela. Prima Jerusa é gente boa, hein, cara? Pô, gente boa mesmo. Muito boa, muito Muito boa, boa. muito generosa, dá aos pobres. Nossa. Mas é isso, então vamos lá, vamos começar, né, o off-topic sobre poder da mente e paranormalidade. Então eu vou fazer aqui uma introdução básica ao assunto, né, que na verdade foi uma experiência, né, Schwarza, que fizeram, né, essa experiência realmente aconteceu, né? Sim, aconteceu. E é tensa, cara. Sim, cara, muito tensa, vocês vão ver com essa experiência o quão grande é o poder da mente humana e o quão isso pode ser perigoso, né, cara? Sim. Nas mãos erradas. Em mãos erradas, né, o que pode acontecer. A mente humana grava e executa tudo o que lhe é enviado, seja através de palavras, pensamentos ou atos. Seus ou de terceiros, né? Sejam positivos ou negativos, basta que os aceite, basta que você aceite esses fatos. Essa ação sempre acontecerá, independente se traga ou não resultados positivos para você. Yes. Um cientista de Phoenix, Arizona, queria provar essa teoria. Precisava de um voluntário que chegasse às últimas consequências. Conseguiu em uma penitenciária. Obviamente, né, cara? Tem muita gente lá à espera da morte, principalmente nos Estados Unidos, né? Sim. Não tem nada a perder, né? Pois é. Inclusive foi feito com um condenado à morte de uma penitenciária de St. Louis, né, que fica nos Estados Unidos, obviamente. E ele propôs o seguinte: ele participaria de uma experiência científica na qual seria feito um pequeno corte em seu pulso, o suficiente para gotejar o seu sangue até a última gota final. Olha só, cara, que coisa maluca. Ele teria uma chance de sobreviver caso o sangue coagulasse. Se isso acontecesse, ele seria libertado. Caso contrário, ele iria perder, todo o sangue do corpo e ia, né, consequentemente falecer. Ia pra terra dos pés junto. Exatamente. O condenado aceitou, pois era preferível do que morrer na cadeira elétrica e ainda teria que sofrer e ainda poderia até sobreviver depois do choque, né, cara? E um detalhe, cara, já viu execução em cadeira elétrica, cara? Nossa, é terrível. É osso. Mano, o olho cozinha, eles correm pelo rosto. Sim, Nossa. Eu preferia 1000 vezes, cara, morrer pingando sangue pelo pulso do que torrada na cadeira elétrica. Tem um filme, cara, que retrata muito isso, que é aquele filme A Espera de um Milagre, no final lá, Sim. aquelas execuções antigas que não davam muito certo e tal. Terrível, cara. É horrível. Vamos lá, então. O condenado foi colocado em uma cama alta, parecido com essas de hospitais e tal. É igual a minha aqui, no meu... Isso, exatamente. Essa cama de doente que eu E amarraram o seu corpo para que ele não se mexesse. Fizeram um pequeno corte no pulso dele, né? Na verdade, um pouco abaixo do pulso, né? E foi colocado uma pequena vasilha de alumínio, onde pingava, onde teoricamente iria pingando o sangue que iria, né, saindo do corte a qual eles tinham feito. Sim. Sem que ele soubesse, debaixo da cama tinha um frasco de soro com uma pequena válvula, né? Ao cortarem o pulso, abriram a válvula do frasco para simular como se fosse o sangue dele que estivesse caindo nessa vasilha. Então, quer dizer, ao invés do sangue dele realmente estar caindo na vasilha de alumínio, o que estava caindo, o que estava gotejando, na verdade, era o soro que eles tinham colocado embaixo da cama do tal penitenciário aí, né? Preso, né? Exatamente. Tanto é que, como o corte era superficial, nem pingava sangue, né? Sim, exatamente. Não tinha de nada, só pra ele sentir que foi cortado, mas Exato. não pingava.
E aí o que acontece? De 10 em 10 minutos, os cientistas, sem que o condenado visse, fechava um pouco essa válvula para simular que o sangue do condenado estaria, teoricamente, diminuindo, né? Que ele estaria acabando. Perdendo sangue, sei que ele estaria perdendo sangue, né? Exatamente, exatamente. Com o passar do tempo, ele foi perdendo a cor e ficando fraco. Quando os cientistas fecharam por completo a válvula, o condenado teve uma parada cardíaca e faleceu, sem ter perdido sequer uma gota de sangue. Olha só. O cientista, então, conseguiu provar que a mente humana cumpre, ao pé da letra exatamente, tudo que lhe é enviado e aceitado pelo seu hospedeiro, no caso, né? Eu envio uma informação para o Schwarzer e ele aceita. Seja ela positiva ou negativa e coisas do tipo, né? Então, cara, quer dizer, a gente vendo esse experimento e vendo tudo isso que eu falei aqui pra vocês, a gente vê o quão perigoso, cara, é o poder da mente humana, sabe? Dependendo da informação que você enviar pra ela, ela pode interpretar de uma forma que não é a realidade. Você vai considerar aquilo como uma realidade, né? Exatamente. A mente humana vai considerar aquilo como uma realidade porque vai ser proposto pra você que aquilo é a realidade que você vai estar vivendo, mesmo não sendo. E aí ele tem uma frase final. Quem pensa em fracassar, já fracassou mesmo antes de tentar. É porque o corpo, quem pensa em fracassar, já acaba fracassando antes mesmo de tentar. Por quê? Porque o cérebro vai preparar seu corpo para o fracasso. Entendeu? E estando preparado para o fracasso, você não vai ter ânimo, você não vai ter confiança, você não vai ter força de lutar por nada, porque o seu corpo já está se preparando para isso. Cara, sabe o que me lembra isso que você está falando? Me lembra até coisa simples, cara. Lutas em geral. Você não tem, às vezes, não sei se você percebe, não sei se o Gable também acompanha lutas ou coisa do tipo. Luta não. Então, tem lutador, cara, que ele já entra com aquela, tipo, com cara de perdedor mesmo. Você vê nos olhos do cara de que ele não tá confiante daquilo que ele tá fazendo, né? Pensamento positivo, ele não tá com pensamento positivo, né? Exatamente. Uma das últimas lutas do Lyoto Machida, por exemplo, ele entrou com a cara de bunda tão grande que eu falei, mano, ele vai perder. Ele não tá acreditando que vai ganhar essa luta. Sabe? E ele perdeu mesmo, levou uma surra feia. Mesmo, exatamente. E, Gui, você tinha ouvido falar já dessa experiência, cara? Alguma coisa do tipo relacionada a poder da mente? Então, dessa experiência eu nunca tinha ouvido, cara, mas acho interessante essa coisa do poder da mente, porque bastante gente trabalha isso, né? Dando um exemplo da minha vida, minha mãe, ela trabalha como professora, então ela mexe muito com isso, com criançada, ou até com a faculdade, tá ligado? Cara, eu fico pensando o poder de mente que tem que ter um professor, velho. Sim, velho. E, tipo, ela tem um poder de persuasão, assim, de, tipo, você acreditar realmente naquilo que ela tá falando, mesmo antes de você fazer aquilo, é tão grande que ela consegue até me enganar às vezes, velho. Ela é minha mãe, tá ligado? Eu sei que ela vai fazer aquilo e mesmo assim ela me engana, cara. Sim, sua mãe é cheia do mind games, né, cara? É cheia do mind games, velho. Pois é, cara. Sua mãe não é o Jigsaw, não? Será? Minha mãe o quê? Não é o Jigsaw lá do... Como é que é, cara, velho? por favor, não faça eu acreditar nisso, porque senão eu vou cagar nas calças hoje, cara. Jogos mortais, tá ligado? Eu acredito que todo professor, cara, tem que ser uma pessoa muito nobre, muito boa e muito paciente, porque muita gente normal acaba e virar professor da noite pro dia, vira psicopata, eu acho. Quer esganar qualquer criança que vem pela frente. Não, mas é verdade, cara. É que o professor mexe muito com essa coisa de poder da mente, né? Porque eles precisam persuadir todo mundo que tá em volta deles, não pra acreditar no que eles estão dizendo, mas eles precisam trabalhar com a mente da pessoa para que a pessoa se sinta convencida naquilo que ele tá falando. Outra coisa que dá pra relacionar com essa experiência desse detento suicida maluco que morreu sem ter morrido, eu não entendi direito, enfim. É o placebo, né, cara? Aqueles comprimidos de farinha que dão pras pessoas, enganando elas, falando que é remédio, e aí o cérebro dela é levado a acreditar que tá tomando remédio e não tá, e fica boa. Sim, isso é até usado, eu não sei se é usado assim frequentemente, porque enfim, eu não sou médico, mas você pega, por exemplo, eu gosto muito daquela série House. E tem um episódio do House a qual eles usam esse método placebo, né, onde eles dão um remédio para a pessoa, induzindo, né, que ela está tomando um remédio para que a doença dela seja curada, e na verdade não tem nada, é um remédio como você falou, com farinha ou com qualquer outra substância que não vai fazer nenhum tipo de efeito, sabe?
Verdade. Nossa, cara, já que foi pra essa parte da medicina, eu lembrei de uma história, uma vez que eu li sobre poder da mente, que foi um cara que ele tinha um câncer, parece que acho que era no intestino ou no estômago. Era na região do abdômen, assim, não sei se ele tinha na pele mesmo, não sei o que era. Aham. E aí, ele, tipo, só que ele era muito rico. Então ele viajava o mundo inteiro procurando algum lugar que, tipo, procurando algum dos mais caros hospitais pelo mundo inteiro pra ver quem podia, tipo, pra ver se ele conseguia curar, né, o que ele tinha. Sim. Só que o pensamento dele era tão positivo, acreditando naquilo, ele ficou mais de 8 anos procurando, não achou, e quando ele foi achar, tipo, alguém que realmente podia, né, uma possibilidade de ajuda, o cara falou que ele já estava curado. Porque Pois o pensamento dele foi tão positivo que, tipo, se curou. Ninguém sabe explicar por quê, entendeu? Cara, Mas curou o câncer do cara. O Schwarza, acho que... Eu não sei se até a gente pode falar disso agora, o Schwarza, referente àquela parada que você estava me falando sobre fé e tudo mais. Acho que dá pra encaixar nisso que o Gable tá falando, né? Tem pessoas que têm crenças, né? Várias crenças, né? Existem várias crenças do mundo e seus adeptos. E pessoas que têm fé em alguma crença, às vezes a fé ajuda a se curarem de doença. Sim. Porque parece que o ato de você ter fé em alguma coisa ativa uma região do cérebro que faz o corpo se curar. Sim, Entendeu? e isso já foi meio que provado cientificamente, né? Que a mente ela tem um poder a qual ela tem essa capacidade também. É aquela coisa do fracasso que a gente tá falando. Um lutador entra no ringue já com pensamento de perda. Não cara não vai ganhar nunca, cara. Ele não tem a gana pela vitória, ele não vai conseguir nada porque a mente dele já tá dizendo pra ele, cara, você não vai conseguir. Então, falou, amigo, abraço. Já era, você vai ser nocauteado, entendeu? Então, cara, eu acho que tem muito a ver mesmo, porque a gente vê histórias aí de pessoas que têm perseverança, cara, e que conseguem muitas coisas. Cara, a gente pode pegar até... Vamos pegar um exemplo bem fácil. Silvio Santos, por exemplo. Poder de persuasão total, né? Não, eu digo assim, que digo perseverança pela história dele, sabe? Ah, sim, também. O cara veio do nada e hoje em dia, pô, é dono de uma... Ele era vendedor de mandioca, não era umas fitas assim? Sei lá, cara, ele era... vendia capinha. Não, ele vendia capinha de título de leitor. Ele era camelô, de alguma Camelô. forma, né? Entendeu? Então, mas assim, foi um cara que eu tenho certeza que Acreditou. botou na cabeça dele, acreditou na cabeça dele que ele ia ser alguém na vida dele. Sim, Que ele ia sim. fazer alguma diferença, né? Então, eu acho que a mente tem realmente esse poder, cara. E as pessoas que sabem usar desse poder tem tudo, assim, pra fazer sucesso e conseguir as coisas que querem, sabe? Já que estou no SBT, eu vou dar outro exemplo, Seu Madruga. Por que Seu Madruga? Lembra do episódio que ele fica doente? Sim, Tipo sim. assim, que todo mundo tá se sentindo mal, Sim. ele tava bom, só que de tanto ouvir ele acabou ficando doente. Pois é, cara, pois é. E não tinha nada. Pois é. Mas, SBT e mensagens subliminares sobre poder da mente, hein? Por exatamente. que não? Fica a dica. Mas enfim, então essa primeira parte foi só para ilustrar para vocês o quanto a mente pode ser perigosa e quanto ela pode ser benéfica também, né? Porque enfim, se você saber usar, ela pode ser usada para o bem também, para o seu bem, próprio bem. E então, dessa forma também mostrando esse experimento que foi feito. E agora a gente vai falar sobre premonição, né, Schwarza, que é o próximo tópico aqui, vamos dizer. E eu queria deixar essa para você falar, cara. Manda aí. Sim, por que não? Experiências sobre premonição. Um cientista chamado Darrell Bain, que parece nome de boneca, pesquisava a existência de premonição no seu laboratório. Eu fico pensando, né, o que leva um cientista formado na faculdade whatever, né, falar assim, porra, eu vou fazer uma pesquisa sobre prever o futuro. Tipo, ninguém vai levar ele a sério, mas enfim. Né? Ele fez esses experimentos na Universidade Cornell. Né? Para verificar se dá mesmo para prever o futuro, ele fez o seguinte. Numa primeira etapa, ele colocou 100 estudantes voluntários para tentar memorizar uma lista de 48 palavras. Cada uma aparecia na tela do computador por 3 segundos. Depois, eles tinham que escrever numa lista as palavras que eles se lembravam, né? Tipo, aparecia 48 palavras. Aí, como se fosse um jogo da memória, né, cara? É como se fosse um jogo da memória, né? Tipo, Silvio Santos, se você anotar 10 palavras, você ganha 10 reais. É uma coisa assim, né? Aí, eles iam lá, né, anotando e tal. E depois que os voluntários tinham feito as suas anotações, o computador escolhia aleatoriamente 24 palavras, daquelas 48 que foram mostradas na tela. Certo. Né? Aí a surpresa. A coincidência entre os números que o micro escolhia e as que as pessoas lembravam era grande demais para ser ignorada. Em outras palavras, isso indicava de que, de alguma maneira, um evento futuro, no caso seria a seleção aleatória que o computador ia fazer, afetava a memória das pessoas. Sim.
né? Então, e só pra efeito de probabilidade, né? Como o Schwarza falou, esse experimento foi feito e tal. E para efeito de probabilidade, é como se as pessoas, né? Como se as pessoas jogassem. Isso probabilidade, tá, pessoal? Como se você pegasse uma moeda, jogasse para cima e você conseguisse acertar, ser cara e coroa por 7 vezes seguidas. Seguidas, né? Né? Uma cagada que não acontece Exatamente, todo dia. só para Nunca, ilustrar, só para ilustrar o quão longe foi esse experimento aí, né? Em questão de probabilidade, né? Sim, sim, sim. O que eles quis mostrar? Que, por exemplo, que as pessoas que estavam nesse experimento conseguiram prever as palavras e os números que o computador ia mostrar, né? E foi uma margem de erro muito pequena, assim, né? Pode se ignorar. E o estranho, né, cara, é porque, vamos pensar, é somente uma tela de computador mostrando nomes aleatórios, né? E o cara pede pra você simplesmente anotar esses nomes. E depois disso, cara, o computador em si, ele faz uma seleção lá randômica, e dessa seleção sai muitas das palavras que o pessoal, sabe, escolheu e anotou, cara. É uma coisa muito estranha, né, velho? Se for pensar bem, dá medo até, né? Sim, cara. Uma coisa que acontece comigo de vez em quando, às vezes eu sonho com uma pessoa, e né, beleza, tal sonho, e a pessoa acaba me ligando, ou então eu acabo tendo uma notícia dela, tipo, pô, ela me mandou um e-mail, ou sei lá. É engraçado, geralmente, e não é raro, vira e mexe, eu sonho com uma pessoa que faz tempo que eu não vejo, né? E recebe uma ligação, um e-mail, ou escreve no Facebook, enfim, whatever. Né? E eu acho uma coincidência maluca. Você já teve, Gable, algum tipo então, de velho, uma coisa que eu ia botar nesse e-mail, que eu acho que tem bastante a ver, é aquela história de déjà vu, né, cara? Sim, Déjà vu. De você estar numa situação e aquilo acontece e você fala, puta, cara, eu já vi isso em algum lugar, cara. E você fica, tipo, meio em choque com aquilo que tá acontecendo. Porque, tipo, às vezes eu já tive déjà vu de, tipo, 15 segundos, tá ligado? De você, tipo, saber exatamente o que vai acontecer naquele momento. Não, porque agora aquela pessoa vai levantar e vai vir falar pra mim, tipo, eu curto vacas voadoras, tá ligado? E você ficar em choque e falar, puta merda, vacas voadoras, cara, eu sei disso, entendeu? Então acho que déjà vu entra bastante nessa parte de premonição, né? Porque, porra, porque é déjà vu, cara, é um bagulho muito osso, dá medo, dá medo. Cara, eu tenho um amigo, né, que não, enfim, não há necessidade de falar o nome, mas, cara, assim, por 2 ou 3 vezes esse cara já me assustou. Porque o que acontece? Como todo mundo na vida, né, cara? Todo mundo tem seus dias de altos e baixos e tal. E teve um dia lá que eu tava na merda, todo cagado, todo arregaçado. Não usar fralda, né? Dá nisso. Pois é, todo cagado mesmo, literalmente. Não usar Pampers. E, cara, assim, realmente num bad day, sabe? Um dia mal pra caramba e tal, né? E cara, esse meu amigo, ele me mandou um e-mail ou SMS, não lembro exatamente, cara, dizendo assim, tipo, tá tudo bem, velho, eu tive um sonho com você e tal, não foi muito legal e tal, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa? Cara, e isso já aconteceu, com ele aconteceu já várias vezes, e comigo, especificamente, aconteceu umas 2 ou 3 vezes, tá ligado? E eu falo pra ele assim, velho, vai ver isso aí, cara. Você tem algum tipo de paranormalidade. Você sério, tá doente, velho. Não, então... Eu não sei, cara. Eu não sei se, tipo... É que é complicado, né? Aquela história do agnóstico, né, o Schwarza. É difícil acreditar, mas às vezes acontecem essas coisas e você fica meio com a pulga atrás da orelha, não sei o quê. Sim. E, cara, sério mesmo. Dessas vezes que aconteceu isso comigo, ele me assustou, entre aspas, sabe? Que eu fiquei pensando, cara, ele não sabia das coisas que tinham acontecido. Eu não tinha contado pra ninguém, era uma coisa da minha vida pessoal e tal. E o cara sabia e me mandou mensagem perguntando o que tinha acontecido, sabe? Já aconteceu comigo uma coisa parecida durante a madrugada. Que eu tava, tipo, tava dormindo, aí eu acordei de madrugada meio assim, incomodado com alguma coisa, sabe? E não sabia o que era. Aí eu fui olhar meu celular, cara, e tinha, tipo, ligação perdida da minha namorada e mensagem dela. Mandando mensagem naquele horário, eu acordei entre os 5 minutos que ela tinha mandado a mensagem, entendeu? Certo. Aí eu liguei e ela falou, não, meu, porque eu acho que tem alguém em casa, eu acho que não sei o que. Eu falei, meu Deus, cara, não acredito que eu acordei agora. Tá pois ligado? então, coisa Você maluca, entra muito né, em choque, cara, é uma coisa muito impactante, né? Tem uma explicação para déjà vu, que eu li uma vez, tem 2 explicações. Que dizem que algumas pessoas fazem viagem astral quando está dormindo, viagem astral, né, sai do corpo e fica vagando por aí. E outra explicação que dão também que é a reencarnação, que em outra vida você passou por aquele lugar
ou passou por uma situação parecida e por isso que você tem essa lapso de lembrança. Sim, isso eu já tinha ouvido falar também. Já ouvi falar dessa parte do lapso de lembrança aí. Então, mas é complicado, né, cara? E são coisas assim que é difícil de provar cientificamente, sim, né? sim. Então, são coisas que, tipo, acontecem com você e você fica tipo, hã? Tá ligado? A gente sempre vai ficar nessa dúvida, né, cara? Sim, pois é. Mas enfim, eu acho que existem... eu não sei se eu digo isso como coincidência. Eu acho que não, cara. Eu acho que tem uma pitada aí de alguma coisa que eu não sei dizer o que é. É que nem a coisa que você falou agora há pouco, né? Você jogar a moeda e o cara acertar que a cara coroa sete vezes seguida. Isso é praticamente normal. Isso é praticamente impossível, sabe? Sim. De acontecer. E esse experimento aí do computador é como se isso estivesse acontecendo. Entendeu? Mas enfim, né? Premonição, com certeza aí é uma das coisas que muita gente fala sobre poder da mente e tudo mais, e eu acho que ainda, cara, o pessoal vai ter que fazer muita experiência, os cientistas no caso, né, vão ter que fazer muitas experiências para descobrir se realmente existe, se já aconteceu, né. Porque querendo ou não, o que já foi descoberto é que a gente usa só o quê? 7% do cérebro, não é? Alguma coisa assim? É tipo pouquíssimo da porcentagem do cérebro a gente usa. Acho que o Schwarza, como cientista de fundo de quintal, pode ele precisar a porcentagem. Mais ou menos isso mesmo. E tipo, a mente humana, por exemplo, tem Freud, tem Jung, que fizeram várias descobertas, e tem vários psicólogos, vários caras que estudam o tema, que já derrubaram algumas das coisas que eles descobriram. Ou seja, o cérebro humano é uma parte assim, do corpo humano que ainda a gente não sabe nem da metade do que ele é capaz. A gente não tem muita resposta sobre o que ele é. Eu acho que é o único mistério assim, do corpo humano que o homem ainda não conseguiu decifrar totalmente. Pois é. Que há quem diga que aqueles monges, não sei que monge que acho que, não são os Shaolin, né, não sei, fala que eles conseguem usar 100% do cérebro e que eles são capazes até de flutuar por causa da força que eles têm de mente. Agora, se é verdade, eu não sei, porque os caras vivem isolados. Então, eu fiz Shaolin, né? Eu fiz um pouco de Kung Fu Shaolin uma época e o cara falava essas paradas assim. Só que então... eu sempre achei meio papo de Miyagi, sabe? A mesma coisa que falar que o cara solta um Hadouken, né? Então. Eu sempre achei meio papo. Tá legal, né? Beleza, vou sair voando, então, beleza. Então. Enfim, né, cara? A gente sabe que tem muito charlatão. Sim, né? Mas tem coisas que acontecem com a gente mesmo, né? Que foi mais ou menos o que eu falei aqui, o que eu relatei. E que você fica com aquele ponto de interrogação na cabeça, cara. Tentando, sei lá, saber o que aconteceu realmente, sabe? Bom, pessoal, então o próximo assunto a qual a gente vai falar, que dentro desse assunto poder da mente e paranormalidade, é um projeto que os Estados Unidos tinha, que chama-se Projeto Stargate, né? E eu vou fazer aqui uma leitura aqui para vocês do que consistia esse projeto. Era um projeto do governo americano, né, que começou com um programa ultra secreto para formar um exército de paranormais. Já pensou, cara? Não eram os X-Men, viu? Já fica aqui. Não eram pessoas normais, cara. Batalhão de homens capazes de usar o sobrenatural como armas de guerra. Que no caso, né, como eu já falei, é o projeto Stargate. Não é ficção, isso existiu mesmo. O projeto Stargate dos Estados Unidos, a ideia realmente era montar um batalhão sobrenatural, um batalhão de gente com talento para prever futuro e usar clarividência para fazer espionagem, enxergando através das paredes, entre aspas, coisas que ninguém poderia ver, sabe? Sim, sim. O que eles fizeram? Primeiro, eles testavam, entre os soldados mesmo, né, quais seriam mais perfil de paranormal. Cientistas da Universidade de Stanford faziam um teste com esses homens, né? Isso, cara, realmente aconteceu, não é surreal, realmente aconteceu mesmo. Eles começavam com um teste mais simples. Pedia tipo pro cara adivinhasse carta do baralho, escondendo a carta na mão e coisas do tipo. Então eles pegavam as pessoas que tinham um maior número de acerto, vamos dizer assim, e começava a filtrar, né? Pegava esses caras que tinham esse sexto sentido, vamos dizer, e começaram a filtrar para poder então ir para outros testes mais avançados. Essas pesquisas desse exército, desse projeto Stargate, duraram mais de 20 anos e consumiram mais de 20 milhões de dólares, cara. E o mais intrigante é que deram certo. Deram algum tipo de resultado, né? Tinha os soviéticos também faziam muita experiência assim. Tipo assim, desde a Segunda Guerra Mundial, o Hitler começou muito com esse negócio de ocultismo, poder da mente, poder místico. Tanto é que ele só fazia ataques
depois que um cara lá, nazista, ela fazia previsões pra ele, ó, amanhã... ele só fazia ataque depois que o guru dele lá, que guiava ele, dava algumas previsões, senão ele não ia, entendeu? Então não é nenhuma surpresa que os Estados Unidos também tivessem, né, esse interesse pelo lado oculto, por coisas místicas, paranormal, né, porque nessa época se fantasiava muitas coisas, né. Então era mais fácil do que hoje de acreditar. E ele surgiu, na verdade, esse projeto ele surgiu em 1977, numa operação, não sei exatamente onde era a operação, mas os Estados Unidos eles queriam saber o que os russos estavam construindo num galpão que eles encontraram, né, no meio do nada, assim. O cara que teoricamente previu o que estava nesse galpão chamava-se Joseph McNeil, acho que é isso. Ele previu que nesse galpão onde eles avistaram num local lá da Rússia, whatever, eles estavam construindo um submarino, cara. Sim. E o cara falou que 4 meses depois, o que sairia de lá seria um submarino, e realmente ele acertou, cara. Não, e o pessoal duvidou. O pessoal falou, você tá louco? Ali a profundidade é muito alta pra você achar um submarino ali. Sim. Na verdade, não, o que acontecia é que o terreno ele estava muito longe do mar, na verdade, né? Isso. Então, o pessoal falou, você tá maluco, como é que os caras estão construindo um submarino a não sei quantos quilômetros de distância da costa do mar? E, enfim, duvidaram do cara, mas no final das contas ele acertou. Sim, sim. E o projeto Stargate, para vocês terem uma ideia, ele durou até 1995. Olha foi só. quando o governo Clinton pôs fim no programa, porque ele considerou que ele tinha poucos resultados e que tinha muito gasto, sabe? Mas, cara, pensar que um projeto queria criar soldados com paranormalidade, cara, pra adivinhar as coisas. Isso é coisa maluca. Mas sabe o que eu acho estranho? Eles gastaram por exemplo, foi 20 anos de experiências e ao todo foi mais de 20 milhões nesses 20 anos de experiência. Cara, é tão caro assim você manter um vidente maluco? Sabe, sei lá, dá uma bola de cristal. Mas eles gastaram 20 milhões com experiências, tipo, com verdade. E todo esse whatever, sim, só se for, né? Pode aparelhos. Deve ser caro comprar, sei lá, 20 mil bolas de cristal, um monte de baralho, cartola, os caras. Varinha. Pois é, velho, um monte de paletó lá, mandrake, né? Os caras perdiam tudo as cartas, né? Porque tirava o 8, 9 e o 10 pra jogar truco. Aí perdia as cartas e tinha que comprar baralho novo, tá ligado? Faz sentido 20 milhões. Mas, cara, olha só, essa coisa de criar um exército de paranormais pra tentar adivinhar as coisas é uma coisa bem intrigante, não? Bem bizarra, né? Se for pensar bem. É que eles achavam, né, que era muito caro você mandar espião, vigiar pro satélite, né? Seria bem mais fácil você pegar um vidente maluco que consegue ver através das paredes e seria mais barato também, né, do que construir um satélite. Sim, sim. Aí o cara falava assim, pô, na sala tal, na cidade tal, tem uma bomba atômica escondida. Vamos lá com um pelotão paranormal. Vai lá resolver o problema. Pois é, você já tinha ouvido falar desse projeto? Eu nunca tinha ouvido falar desse projeto, cara. Quando eu li também, só do filme Stargate, né? Uhum. Mas eu já fiquei sabendo, eu já ouvi falar, na verdade, não desse projeto em si, mas já ouvi falar de que o exército realmente, não esclareceram pra mim qual exército usava, mas que eles realmente usavam pessoas que tinham, assim, um sexto sentido entre 1000 aspas, né? Eu acho que isso não só os Estados Unidos faz, cara. Acho que muitos exércitos ou muitos poderes militares aí de vários países devem usar algum tipo de coisa. Inclusive, o próximo tópico aqui que a gente vai falar é sobre a profissão mesmo paranormal. E vocês vão ver que realmente existe e que acaba dando certo, né, Schwarz? Sim. Só um parênteses sobre esse negócio que você falou do exército. Por exemplo, os soviéticos sempre foram muito ligados aos negócios empoderadamente. Sim, eu ia falar exatamente isso. Eles tinham um projeto assim, por exemplo, uma experiência que eles fizeram era, eles pegavam um cara, colocavam numa sala totalmente isolada, e do lado dessa sala, do lado de fora dessa sala, tinha várias outras pessoas que tentavam descobrir. Então, e esse cara que está dentro da sala, ele ficava segurando, sei lá, uma carta de baralho com um número. Aí as pessoas do lado de fora dessa sala tentavam descobrir, pensando, usando o poder da mente, telepatia, que carta que esse cara estava segurando lá dentro. Entendeu? E algumas pessoas acertavam. Sim. Sabe? Então, os russos. Tipo, eles tinham uma teoria que falava. Vocês dois, já sentiram a impressão de estar sendo observado? Você está andando na rua e tipo, caraca, tem alguém me olhando. Já, velho. Aí você olha. Não, e você olha, realmente tem alguém te olhando. Aí a pessoa até fica sem graça, olha pro outro lado. Sabe? Aí, sabe a explicação que eles dão pra isso? Que os russos deram, né, na época?
é que, por exemplo, você teve essa sensação porque você captou o pensamento do cara. Você percebeu que ele tava pensando em você, pensando, né? Porque ele tá te vendo, ele tá pensando em você. Então você tem esse sentido de, opa, alguém tá me olhando. Aí você olha, pô. É aquele friozinho, né, cara? Que você sente, né? É aquela coisa de quando você tem 12 anos e você tá na sexta série, você fica olhando pra aquela menininha que você gosta, e ela do nada te olha, tá ligado? Sim. E você fica em choque, você fala, porra, eu tô admirando a beleza dela e ela olhou pra mim, tipo, nossa, o que tá acontecendo? Tá ligado? É osso, mano, dá medo. Eu tenho esse pressentimento aí, cara, quando eu tô jogando algum FPS, tá ligado? Sim. É sério, cara. Te olhando. Eu tô ali jogando e tal, aí do nada assim eu resolvo virar, o cara já tava prestes a me dar uma facada, eu vou lá e mato ele. Ai, meu Deus. Você ia falar alguma coisa sobre os russos aí? Eles são malucos. Só isso, né? Só isso. Não, mas enfim, cara, é realmente uma coisa maluca. A gente sabe que tem realmente a profissão paranormal dentro aí de projetos militares e essa coisa do Stargate que a gente acabou de comentar e tal. E a gente fica só se perguntando, né, cara, até onde pode ir esse tipo de coisa, até onde os caras podem usar isso, sei lá, a benefício próprio, sabe? É meio... tem muita coisa nesse mundo que dá medo, né, cara? E essa é uma delas. Com certeza tem, com certeza. Eles vão matar todo mundo. Sabe o que eles vão fazer? Eles já estão hipnotizando a gente pela TV. E a dado momento, de quando eles achar que é o melhor área, eles vão dar uma ordem mental pra todo mundo se matar. Exatamente. Vai Mensagem subliminar à tona, né? Vai ser estilo os flash do Pokémon lá, vai todo mundo ter um ataque epilético. Vai cair todo mundo doido no chão, retorcendo. Pois é. Mas então, continuando, cara, até um pouco dentro aí dessa questão de, vamos dizer, estudos militares, né? Não é bem militar, mas tem algumas coisas que tem a ver, que é, no caso, polícia e tal, que seria a profissão paranormal. Sim, né? sim. Que elas são utilizadas realmente dentro de algumas empresas e até dentro da polícia, como a gente falou aqui, no caso, né, em questões de espionagem. Acho que você pode falar um pouquinho pra gente, Schwarza, sobre isso. Sim. Sabe aquela cigana que vem ler sua mão? Ou as videntes de bola de cristal do desenho de pica-pau? Esqueça essas malucas. A paranormalidade, minha dicção é uma merda, eu tenho que falar pausadamente, está mais do que nunca no mundo da normalidade, né? Na polícia, na medicina, no marketing. Sim, como a gente citou, né? No mercado ao seu lado. No mercado ao seu lado, aí no na seu sua vizinho. casa. Aí na sua casa, cara. No bar do seu João. Meu cachorro. Cara, meu cachorro sempre sabe quando eu vou voltar pra casa, cara. Ele sempre fica me esperando no portão. Ele é paranormal. Caramba, cara. Enfim. Um dos casos famosos, assim, de gente que ganha dinheiro com paranormalidade é a da Noreen Rainier. Olha só. Noreen Rainier. Né? É um nome bonito. Um nome muito bonito, elegante. Né? Ela é uma detetive paranormal de verdade, que participou de diversas investigações, mais de 600, pra falar a verdade, da polícia da Flórida e também pro FBI, né? Que são 2 clientes dela, que sempre consultam ela pra resolver casos e tal. Olha só, cara, a mulher tem 2 clientes que simplesmente a polícia da Flórida e o FBI. Simples assim, né? Simples assim. Nada importante, né, os clientes? Ela sempre acha a criança sequestrada, avião desaparecido, né? Às vezes a sensitiva apenas sonha com as pistas, que depois relata à polícia. Outras vezes ela lança a mão da psicometria. Para quem não sabe, psicometria é quando a pessoa, o vidente, recebe uma roupa que pertenceu ao desaparecido, um pertence. Ela coloca a mão e tem visão da pessoa, né? De onde ela foi, onde ela está, né? E com isso ela consegue achar a hora, o lugar onde foi o crime, onde está o corpo enterrado, entendeu? E no Discovery Channel já fizeram uma matéria sobre ela. Dela solucionando crimes, assim. Eu lembro de alguma coisa relacionada a isso. Não lembrava exatamente que era da Noreen que você estava falando, que o programa estava falando. Sim. Mas eu lembro de ter visto alguma coisa no Discovery Kids. Ou no Discovery Kids. Caramba, o Discovery Kids assim da sua TV deve ser. Cara, é isso que dá, cara. Você fica assistindo muita TV com as crianças, é isso que dá. Mas enfim. Não, mas eu acho que na verdade ela é assassina. E aí ela não conta pra ninguém. E ela ganha dinheiro em cima da FBI. Falei a verdade aqui, ó. Falei o que eu achei, entendeu? Será, cara? Será mesmo? Por que não? Por que não? Pois é. E outro cara que ganha dinheiro com isso é o nosso amigo lá do Submarino, o Joseph Ai, meu Deus, como é que é o nome do cara? McMonigal, acho que é isso. McMonigal. O cara do Submarino. Ele foi até além. Por exemplo, além de fazer coisas que ela também fazia, ele especializou em trabalhar com empresas
vivendo isolado no seu sítio, nas montanhas de Virgínia. Ele correu para as montanhas antes de todo mundo. Olha só. Onde mora com a mulher e mais 6 gatos. Cara, sabe, só rapidinho, um parênteses. Sempre quando, tipo, eu acho isso muito estranho. Ele sempre fala alguma coisa assim, tipo, mora com a mulher e mais, tipo, 5 cachorros, 6 gatos. Né? 2 patos, né? É um Por detalhe que tem muito... isso, sabe? Porque é muito relevante, mostra que o cara é um cara Muito, sensível. nossa, muito relevante, muito. É um cara Mas tá sensível. ligado que gato é um animal dito sensitivo pra caralho, né? Cara, eu tenho medo de gato, sério. Então, falam que gato realmente tem essa coisa de paranormalidade. De verdade mesmo. Por que você acha que colocaram isso, velho? 6 gatos? Tem 2 gatas aqui em casa que, cara, eu acho elas estranhas às vezes. Muito. Eu também, Cara, eu tenho uma gata, minha namorada, vixe, é estranha, velho. Vixe Maria. O bagulho é osso. Aliás, o nome de uma das minhas gatas chama Sheva. Boi, velha Sheva. A boi velha Sheva. Eu tô desconfiando que, na verdade, quem faz as previsões não é esse Geoff, esse nome de manteiga aí. É os 6 gatos dele. Que trabalha por ele. Pois é, cara, ele põe a mão na cabeça dos gatos lá e descobre tudo que vai acontecer. E não, na verdade, os gatos desenham, né, no papel. Nossa. Mas enfim, São super gatos, né? ele fundou a própria firma de consultoria. Olha Você vê só, como cara. o cara é, né? E pra você ter uma ideia, ele dá dicas de terrenos para empresas de mineração comprarem, né? Olha só, E ele legal. atuou também na área de tecnologia. Diz ele que há 15 anos uma empresa foi atrás dele perguntando qual seria o produto que eles deveriam investir, né? Aí ele falou que não podia revelar o cliente, mas que recomendou que apostassem em mercados de livros eletrônicos, né? Exatamente, que é, no caso aí, o Kindle, né, que a gente Kindle, tem hoje. E tal. 94, né? Acredite se quiser, foi ideia dele. Cara, que Então, maluquice. Não, maluquice? Escuta essa. Ele trabalha há 9 anos num experimento inusitado, para dizer o mínimo, né? Ele está tentando construir uma máquina a partir de imagens vindas do futuro. Nossa, cara. Ele imagina as peças, tipo assim, a imagem da peça vem para ele do futuro, e ele vai construindo. Ele não sabe o que é que ele está montando. E ele falou que quando terminar, ele vai descobrir para que funciona. Tá, Caralho. só pra não deixar a coisa literal aí, não é que as peças vêm do futuro, né? Não, a ele, imagem. ele imagina, né, na paranormalidade aí dele que ele tem maluca, ele imagina a peça, ele vai lá e constrói com os recursos que ele tem, e ele nem sabe o que ele tá construindo, mas ele acha que vai ser alguma coisa, sei lá, do futuro, Cara, ou alguma coisa que vai ser Ele útil. tá construindo a próxima bomba atômica. E nem sabe, tá ligado? Vou além, cara. Até construindo a Estrela da Morte, cara. Pois é. E no final, assim, vai pedir, tipo assim, ele vai construir toda a máquina, aí vai, sei lá, agora você aperta tal botão, aí, tipo, o mundo explode, tá ligado? Não, aperta o botão, coloca 2 laranjas e uma maçã e faz suco, liquidificador. Pode ser também, cara. Mas essa questão da paranormalidade dentro de profissões, vamos dizer assim, cara, é uma outra coisa também que, pô, tá sendo bastante utilizada, né? Eu não sei se no Brasil tem algum tipo de... Não sei se vocês lembram de alguma coisa e tal. Nossa, Eu não eu lembro, não. assim, de nenhum caso. Não. Mas será que eles fazem isso também aqui no Brasil? Utilizam da paranormalidade Ah, pra eu tenho alguma certeza coisa? que Olha, sim. a mãe de Iná, ela não cobrava os negócios dela, ela tentou se eleger, né? Ah, é verdade. Tinha a mãe mãe- de Iná, né? Eu não lembro se ela cobrava, acho que É a cobrava. famosa mãe de Iná, né, cara? Puta merda. E deu a cagada de acertar quando os mamonas morreram, né? Ah, E- sim. e Aí daí- acabou ficando Óbvio. famosa, né? O que fudeu a mãe de Iná, cara, é que ela foi inventar de se candidatar, né? Por exemplo, se ela é evidente e prever o futuro, ela ia prever que ia perder, então não se candidataria. Não ia se Exatamente. candidatar, entendeu? Pode crer. Pô, se ela se candidatou, pô, ela vai ganhar, ela é evidente, ela sabe o que vai ganhar. Sim. E foi uma das menos votadas, assim. Pois é. Aí acabou com ela, né? Foi desmascarada. Pois é. E então acho que a gente pode, vamos dizer, fechar esse tópico, né? Sobre essa paranormalidade dentro de uma profissão, né? Que realmente a gente tem. E falando em questão de desmascaramento, se é que isso existe, a gente pode já falar então aqui de alguns paranormais famosos e que Muito foram famosos, né? Pois é, e que foram desmascarados, Sim. né? Ainda bem, né? Pois é. Ainda bem. E o primeiro que a gente separou aqui pra falar é o grande famoso Dr. Fritz, Dr. Free. né? Que, como muitos sabem, ou a maioria sabem, vários médiums, no caso, dizem incorporar o espírito do Dr. Fritz e fazem cirurgias, né? Entre aspas, enfiando tesouras nos pacientes. Nossa, cara, você é louco. Ele utiliza de formas, vamos dizer, peculiares pra fazer essas tais cirurgias, sabe? Vamos Ele dizer vai assim, lá. formas
Idade da pedra, né? Sim, ele vai lá, dá uma martelada na cabeça do cara, pega uma faca de pão e abre o coração do maluco, é coisa do tipo, sabe? O cara, na verdade, é um marceneiro brincando de médico, né? Exatamente. Exatamente. O mais conhecido que a gente tem aqui no Brasil é o Rubens de Faria Júnior, que inclusive passou... Cara, eu lembro de muitas reportagens desse cara, tipo Globo, SBT, e ele fazendo lá essas tais operações malucas e tudo mais, né? O Gugu, cara, falava como se fosse verdade. Ele Nossa. falava com uma seriedade, cara, enorme, assim. Não, olha, o Rubens! Sabe? Então, e como ele foi desmascarado? Acusações de provocar mortes durante as cirurgias e uma condenação por danos a um paciente minaram a credibilidade do tal Rubens. Que já era... Que na verdade, cara, assim, ele já tava na cara que ele era muito charlatão, assim, sabe? E o que aconteceu? Conforme ele ia fazendo as tais cirurgias, ou ele agravava o problema que a pessoa tinha, ou a pessoa chegava até ao falecimento, né, cara? Eu acho que uma tesoura enfiada na barriga deve matar. Pois é. Será? Eu acho. Ô, Gabe, você deve ter visto muito desse cara, né, na televisão, né? Cara, eu não vi muito, pra falar bem a verdade, porque eu nunca fui de assistir muito televisão. Mas, como sempre tem os casos de galera que enfia tesoura dentro de paciente, provavelmente eu já devo ter ouvido, mas não liguei o nome à pessoa. Mas, puta, não tem nem o que comentar sobre isso, tá ligado? É bizarro, cara. É muito bizarro, cara. Você imaginar que um cara, ele tem a moral de enganar alguém e falar, não, porque eu tô, tipo, o cara tá aqui dentro de mim, mano, eu vou fazer a cirurgia em você, e as pessoas acreditam. Sim. Aí o cara acorda, ele tem Eduardo Mãos de Tesoura, velho. O cara não tem a mão e tem um tesourão lá. E o pior de tudo, né, cara, mexe com a crença das pessoas, mexe com a fé das pessoas, porque ele... Tem gente que realmente acredita, né? Ele induz as pessoas a que tá fazendo uma coisa que realmente tá funcionando e tal, e nas reportagens, nossa, ele tinha muitos seguidores, cara. Onde ele ia, o pessoal ia atrás pra poder se curar, né? Uma última esperança, vamos dizer assim, né, Schwarza? Sim. É muito triste, né? A pessoa tá numa situação já sensível, triste, de doença e tal, e vê um cara desse... Picareta, né, cara? Picareta, agir de má fé, né, cara? Não, um cara desse merece levar uma tesourada. Nas partes baixas. Merece experimentar do próprio remédio, né? Vamos então pro próximo, vamos dizer, desmascarado, que é o grande famoso Uri Geller. Sim. Tenho certeza que muita gente conhece como entortador de talheres. Nossa, esse aí eu vi muito na TV. Consertador de relógios. Sim, você vê. E o cara usava só o poder da mente pra fazer isso, tá, galera? E como que ele foi desmascarado? Depois de uma apresentação, uma equipe de perícia encontrou nas colheres que o Geller, né, usava para entortar uma amostra de solução de nitrato de mercúrio, que é usada para amolecer metais. Olha só. E os relógios, sabe o que ele fazia? O quê? Trocava por relógios novos. Babaca, né? Não, que truque bem sofisticado, hein? Né? Ninguém cara. Cara, muito Mas, nicho. cara, pelo amor de Deus, velho. Puta merda. Como é que o povo acreditou num cara que conserta relógio que o cara trocava por relógio novo, velho? Pelo amor de Deus. Nem consertava, né, cara? Caramba, velho. Mas, cara, eu lembro muito desse paranormal aí das colheres, cara. Eu lembro muito desse cara também. Passou muita reportagem dele, mostrava lá ele entortando as colheres e tal. Cara, sabe o que me fez lembrar? Me fez lembrar daquele molequinho lá que eles chamavam de Mini Magneto. Não sei se chegaram a ver. Ah, sim. Nossa, o moleque realmente ele atrai metais, né? Mas isso foi comprovado? Se é sim. assim... Mas o que era? Você lembra? Não lembro, cara, mas tem alguma propriedade no corpo dele, no sangue, não sei, que atrai metal. Ah, então a gente até pode deixar pro... Caraca, velho, que coisa maluca. Caraca, que coisa maluca mesmo, né? Não, tô pedindo, né, off-topic superpoderes. Sim, superpoderes, entre aspas, né? E acho que até o pessoal, que a gente realmente não lembra, pessoal, vocês podem deixar aí no comentário se realmente isso foi provado, que tem, sei lá, uma propriedade maluca no sangue do moleque ou no corpo dele que atrai esses metais mesmo. Ou se era algum tipo de charlatanismo, né? Cara, você viu que o moleque era gordinho, né? Sim. Eu acho que ele engoliu um puta de um imã, cara. Porra. Não, imagina que dó, ele tava andando na rua, ele gruda sem querer num carro. Como é que ele ia sair do carro, velho? Imagina esse gordinho, morrendo de fome. Aí olha pra geladeira, tem um monte de imã de geladeira com aquele imã melancia, banana, não sei o quê. Sim, Como é que comeu tudo? Tá em todas as coisas agora, mano.
Cara, você me fez lembrar agora essa questão de charlatanismo e tudo mais, me fez lembrar de um caso que eu não lembro exatamente onde passou, a reportagem onde passou, de que era de uma menina, e o que acontecia? Eles diziam, né, na verdade, que a menina chorava pedaços de vidro, de cristais. Eu lembro disso, cara. Você lembra disso? Eu vi também. Pois não é. Onde. E depois, cara, foi descoberto de que o pai da menina colocava entre a pálpebra e o globo ocular da menina, colocava os cristais, cara. Olha que maldade, cara. É que nem aquelas meninas que choram sangue também, né? Que a menina fazia um corte na mão, levava a mão nos olhos, aí escorria sangue pelo olho, né? Exatamente. Nossa, cara, que osso. Tem um outro também, que esse também, cara, a primeira vez que eu vi, eu falei, cara, tem merda aí, isso não é normal. Eu lembro que teve até uma reportagem acho que no Globo Repórter que passou esse cara, Sim. que é o tal do Thomas Green Morton, Sim. que é o homem do Ha! Não é o Sérgio Malandro. Não é o Sérgio Malandro, é o cara do Ha mesmo. O que acontecia? Segundo ele tinha poderes de produzir luzes coloridas quando ele falava a palavra Ha! Olha só. O cara era uma balada ambulante, né? Exato, cara. Uma árvore de Natal. E na reportagem eu lembro muito assim, cara, que realmente ele tava conversando assim, aí de repente ele soltava um Ha e saía tipo um flash assim do corpo dele, Deus. Né? Quem desmascarou ele? O Mr. M? Não, na verdade, eles descobriram, né, parapsicólogos visitaram os sítios do tal Morton aí, munidos de filmadoras e coisas do tipo, e eles descobriram que não passava de um truque de ilusionismo e de que simplesmente ele escondia flashes coloridos pelo corpo. Nossa. Que filho da mãe, cara. Demorou tanto pra descobrirem isso. Ele achar que enganar quem com esse negócio de soltar coisa colorida? Virar balada, né? Que ele acha que enganar, né, cara? Gugu. Meu Deus. O Gugu acredita em tudo. O Gugu acredita em tudo, cara. E a Globo, né? A Globo tinha o proveito dele. Pois é, cara. Então, assim, sabe? Então, assim, cara, tem muita coisa que realmente existe, que acontece. Acho que até a gente contou um pouquinho até de experiências próprias mesmo. Sim. Mas tem muito charlatão que acaba, né, confundindo um pouco as pessoas. A gente acaba não levando muito a sério quando acontece realmente uma coisa séria, vamos dizer, por causa desses tipos que aparecem, né? Pedrinho Lobo. Exatamente. A única coisa que eu quero deixar pro pessoal então não acreditem que a mulher do tarô vai trazer um amor em uma semana, tá bom? Exatamente. Não vai trazer, ela não controla a mente dele. Fique com o pé atrás, porque possivelmente ela tá te enganando. Não traz o amor de volta em uma semana. Exatamente. Bom, pessoal, então os assuntos que a gente tinha pra falar, que a gente separou, eles terminam aqui, né? E como já é de costume, a gente vai fazer então algumas perguntas do Twitter, que eu vi aqui, cara, que já tem algumas bastante interessantes, que normalmente a gente faz, né, como já é de costume, e vamos ver se a gente consegue responder alguma aqui, peraí. Ó, eu achei uma bacana aqui, que foi o John Jones, olha só, lutador do MMA. Caraca, que privilégio, hein? Não é? Olha só, ele mandou a seguinte pergunta: vocês acham que algum dia a ciência vai desenvolver métodos para controlar as pessoas usando o poder da mente? Falando aqui do nosso meio de games, um game que falou bastante disso foi o Syndicate, que atualmente foi lançado o quê? Há um mês atrás? Sim, eu não cheguei a jogar, mas eu ouvi uma história sobre ele fala de implantação de chip em todas as pessoas do mundo seriam chipadas, e todos podiam, por exemplo, com o poder da mente, né, entre aspas, o poder da mente ia acessar aquele chip, e você podia controlar coisas eletrônicas, por exemplo, abrir uma porta, ou até, controlar uma pessoa. Por exemplo, se a pessoa tá falando muito na sua cabeça, você olha pra ela, você faz um contato com o chip dela e desativa o chip dela pra, mandar ela calar a boca, entendeu? Cara, de repente é um game visionário aí, né? Então. Bem interessante esse Syndicate aí pra quem... E aquele também tem aquele outro que... Mas aquele é mais futurista, que é o Deus Ex, né? O Deus Ex, ele é mais com, implantação de partes mecânicas, né, na pessoa e tal. Mas esse Syndicate trabalha bastante essa parte do controle da mente através de chip, que é uma coisa interessante, que tem a ver com a ciência entrando nesse mundo de controle da mente, né? Sim. E, Schwarza, o que você acha sobre isso? Cara, eu confesso com você que tenho um pouco de medo. Eu tava vendo até umas reportagens recentes sobre alguns equipamentos que estão... Por exemplo, sabe que o cérebro ele funciona por ondas elétricas, né? Sim. E eles pegaram um equipamento que conseguia ler essas ondas e saber como é que o cérebro se sente, como é que a pessoa tá, se ela tá alegre, se não tá. Uhum. E tem um aparelho mais avançado que conseguia
pegar um pouco do que a pessoa tá pensando. Pegaram pessoas para fazer uma experiência que era a seguinte, elas iam olhar uma foto de uma pessoa, né? E iam ficar pensando, concentradas naquela foto. Aí ligaram essa máquina perto da pessoa e tentaram ler a mente dela. E a imagem que a máquina gerou foi mais ou menos o rosto que ela estava vendo na foto. Então, leu a mente. Eu falei, caraca, isso é um perigo, sabe? Sei lá, cair nas mãos do Lex Luthor, nós tá fudido. Eu assim, cara... Acaba a privacidade, né? Sabe? Tipo assim, é antiético, ninguém nunca vai usar. Quem te garante? Eu acredito também, cara, que... Como a gente já citou até em alguns outros off-topics de teoria da conspiração, eu acredito que realmente isso está sendo trabalhado de alguma forma. Cara, os países e a tecnologia e essa força, exército e tudo mais, tudo isso que a gente tem hoje em dia é muito assim... eu tenho certeza que é muito perigoso nessa questão, sabe? Isso pode com certeza trazer coisas bem ruins, assim, vamos dizer, para a humanidade. Assim, óbvio, se for utilizado para o bem, vai ser muito bom. Sei lá, por exemplo, para descobrir um crime, por exemplo. Ah, sim. Né? Mas a gente sabe como que é complicado o ser humano, né? A gente tem retrospecto aí pela história, a gente sabe como o ser humano é maluco, né? Então... interesseiro. Dá um pouco de medo, cara, em relação a isso, porque a gente sabe que isso realmente, chegando a existir, vai ser utilizado também de uma forma ruim, né? Não vai ser só utilizado para uma coisa boa. Vai ter utilização ruim também. Tem uma outra aqui, que foi o Pedro Abreu que mandou. Ele faz a seguinte pergunta pra gente: vocês acham que vai chegar um dia em que nós poderemos mover as coisas com a mente? Olha, eu tava vendo uns vídeos e umas pesquisas que eu fiz também, até pra fazer essa pauta, de pessoas que diziam mover algumas coisas com o poder da mente, né? Que elas conseguiam fazer emitir algum poder magnético, não sei, fazer as coisas se moverem numa mesa. Mas eu vi muito mais de gente que queimava coisa, que fazia a coisa pegar em fogo, né? Se é verdade ou não, eu não sei. Só sei que tem muita gente estudando isso, sabe? Se é possível a ondas cerebrais afetar o mundo externo e não, né? É uma coisa que tô tentando descobrir também. E o que você acha, Gibo? Então, uma coisa que eu ia citar agora, não sei se tem a ver com essa parte de cerebral, eu acho que tem. Como eu já disse, né, antes, minha mãe é professora, então o cérebro de professora não para nunca, né? É 24 horas ali. Uma coisa que eu acho muito interessante, quando minha mãe vai no supermercado, cara, ela vai pegar no cartão de crédito, ela tem que passar na maquininha, para a máquina, velho. 1, 2, até 3 vezes. O sistema cai direto na mão dela. Coisa assim, impressionante, sabe? Quando ela tá um dia tranquilo, quando ela tá, por exemplo, em casa, tal, vai sair pro supermercado, não acontece nada. Quando ela tá num dia corrido de trabalho, cara, que ela tá com a cabeça muito cheia, sempre acontece de cair sistema de supermercado. Ô, louco! Máquina de cartão não funcionar, não pegar sinal. Tipo, celular não fazer ligação. É muito estranho, cara. É muito estranho mesmo. Tem certeza que você tem uma mãe? Você não tem uma bateria, não, velho? Eu acho que eu tenho uma bateria, velho. Porque, puta... Nossa. Não, eu já ia perguntar se você chegou em casa sem fazer barulho algum dia e sua mãe tava voando. Tipo, Magneto, cara. Caraca. Arrumando a casa, assim, né? Tipo, voando. Opa, o que é isso, filho? Não é nada que você tá pensando. Caraca, velho. Vamos fazer o seguinte, então. No próximo off-topic, vai ser com a mãe do Gable vai participar do próximo off-topic, tá? Aí ela vai atrofiar nosso cérebro, cair duro. Vai ser Paranormalidade, parte 2. Com a mãe do Gable, porque, cara, que coisa maluca. Entrevista com o Paranormal. Né? Caramba, cara, coisa doida. É que minha mãe acredita muito nessas coisas, né? Que vem aquela primeira parte que a gente falou da força do cérebro quando você acredita em alguma coisa. Ela acredita muito nesse tipo de coisa. Então, não sei se às vezes tem a ver, né? Eu sei que ela é louca, problemática. Bom, então é isso. Eu queria então agradecer ao Gable por estar aqui com a gente, conversando sobre esse assunto maluco. E eu queria deixar então, cara, o espaço do nosso canal todinho pra você usar e usufruir da forma que você quiser, cara. Ai, que gostoso, cara! Eu queria agradecer a vocês pelo convite. Eu achei bem legal isso, querendo ou não, ainda sou um cara bem pequeno no YouTube, tipo, já ser convidado pra mim foi tipo uma puta de uma honra participar do Off Topic, eu que já sigo vocês. Sigo vocês, não vou mentir aqui, mas sigo vocês há o quê? 1 mês e meio, 1 mês já. E, puta, já participar do Off Topic, assim, já pra mim tá sendo, puta, do caralho mesmo. Desculpa se eu não puder falar palavrão. Que isso, pode falar até puta. Tá sendo do caralho mesmo. Queria agradecer de verdade a vocês dois pela oportunidade aí. E acessem lá, galera, youtube.com/EAGBrasil. É isso aí.
Isso aí. Então, pessoal, não deixe mesmo de dar uma conferida no canal do Gable. Você pode, assim, falar exatamente o que você traz no canal, cara, para o pessoal poder ter um resumo, vamos dizer? Bom, cara, eu tento trazer uma coisa, um conteúdo. Acho que é um conteúdo que eu sempre quis ver no YouTube, que na verdade não é bem aquela coisa de série, nem aquela coisa de review, nem gameplay comentado. Eu tento, tipo, trazer vídeo com uma opinião minha sobre um jogo e uma visão meio geral para que a pessoa possa chegar a uma conclusão de querer ou não ficar com aquele jogo. Porque às vezes você fica muito na dúvida, puta, esse jogo tá meio caro, será que eu compro ou não? Então a minha intenção com o meu canal é, tipo, ajudar a pessoa a chegar numa conclusão de comprar ou não. Sim. Então eu mostro as coisas básicas de um game, assim, mostro as coisas básicas de um game, como eu já falei, pra pessoa, tipo, querer, tipo, perceber o quão fácil é, o quão difícil é o jogo e chegar numa conclusão se quer ou não comprar. E fora disso também eu tenho meu programa também, que é o Gable Convida. Sim, que é muito bacana, inclusive. Que eu tento fazer uma coisa meio comedinha, assim, só pra sair um pouco daquela coisa de maçante, né, de gameplay a semana inteira. É, um talk show meio dinâmico, assim, né, cara? Eu tento fazer uma coisa meio humorística, né, pra sair um pouco da mesmice, do dia a dia. Então é isso, pessoal. Não deixe mesmo de conferir o canal do Gable. Como ele falou, ele tá, vamos dizer, há pouco tempo no YouTube, mas, assim, se mostrou ser um cara, assim, com bastante talento mesmo, e se tornou um camarada. A gente chama aqui, cara, não são só canais bons, mas a gente chama amigos também, entendeu? Que eu acho importante também, né, Schwarza, pra poder fazer o papo ficar agradável. Não adianta você chamar uma pessoa que de repente você não conhece ou que não tem muito contato, acaba ficando um papo chato, né, pra fazer o off-top. Sim. Assim a gente pode abrir nosso coração sem medo. Exatamente. Então é isso, galera. Se vocês então gostaram do off-topic que a gente trouxe, não deixe de sempre avaliar o vídeo. Deixe um gostei aí se você gostou. Adicione também o vídeo aos favoritos. Vocês sabem que isso ajuda muito mesmo na divulgação. A gente levou um off-topic para a página principal do YouTube, né? Dessa forma, ajudou bastante mesmo. Então, se vocês puderem avaliar e adicionar os favoritos, vai ajudar muito a gente. Então é isso. Acho que a gente fica por aqui. A gente vai mandar um abraço e um até mais. Hasta lá, as pessoas que tiveram um déjà vu enquanto ouviam esse programa. Ai, caraca, velho. Puta que pariu. Muitas histórias do Gugu me passaram pela minha cabeça. Não é porque não?